Bem-vindo de volta ao Comissão Executiva. Hoje falamos do Programa de Estabilidade apresentado a semana passada pelo Governo e junta-se a este painel Miguel Varela, economista. Miguel, seja bem-vindo. Que análise faz deste Programa de Estabilidade do Governo? Eu tive a ocasião de facto, de estudar o documento e estava à espera de um bocadinho mais de ambição quando se fala também no programa de reformas do que propriamente aquilo que o documento deixa antever. Eu acho que continuamos a apostar na questão da receita, em detrimento das reformas efetivas do Estado. E, de facto, acho que governar um país é mais do que governar o próprio aparelho público, não é? E esse documento, pelo menos, deixa espelhar um bocadinho isso. Continuamos a apostar, ou continua o Governo, a tentar apostar na questão dos cortes. Ainda há bocado se falava na questão do anunciado corte de pensões, ou na tentativa de fazer esse corte. E, quer dizer, eu acho que estamos a tirar mais ideias, quer dizer, para que se antevê eventualmente um chumbo até do próprio Tribunal Constitucional de mais esta medida, em vez de se reformar efetivamente a Segurança Social. No programa de reforma de estabilidade não há uma única palavra sobre isso. Ainda há pouco tempo... Mas o Governo insiste na reforma da Segurança Social. Insiste, mas insistir é uma coisa, concretizar é outra coisa. Eu não vejo nada de concreto no programa de reformas a falar na Segurança Social. Ainda há pouco tempo se introduziu nas formas de cálculo o tal fator da sustentabilidade que devia ser um travão a fazer cortes naquilo que eles sempre. Senão continuamos sempre a adiar uma reforma. E quando se fala em reformas, quer dizer, eu acho que o Governo faz uma confusão desde há muito tempo para cá entre aquilo que são reformas estruturais e que são políticas conjunturais. E são coisas completamente diferentes, não é? A conjuntura é uma questão de gestão dos orçamentos anualmente, que é aquilo que o Governo tem, mal ou bem, tem realmente feito e nesse aspecto tem vindo a equilibrar as contas públicas e tem salvaguardado também o pagamento dos nossos encargos, mesmo com juros elevadíssimos, tem feito nesse aspecto financeiro um bom trabalho. Em termos de reformas efetivamente ditas e em termos de propostas para reformar o Estado, de facto, este documento, eu penso que fica tudo na mesma, não há uma única palavra. Portanto, quando se fez a questão da Segurança Social, as reformas, as hipotéticas reformas, a única coisa que foi acrescentada foi aumentar a idade da reforma, agora após 66 anos e 2 meses, devido a um fator de sustentabilidade, mas isto não é nada, isto não é uma reforma estrutural. Portanto, porquê é que se vai então cortar mais 600 milhões, não é, para o ano? Não se percebe, de facto, este tipo de política. Para reformar é preciso realmente ideias de raiz. Portanto, e quando se fala numa estrutura... O Governo voltou a falar no plafonamento, o Primeiro-Ministro e a Ministra das Finanças. Mas não há nada de concreto no programa. Nada, absolutamente nada, não é? Portanto, sim, muito bem. Já seria uma ideia mais estruturante, não é, para a economia portuguesa e seria uma coisa com implicações de longo prazo. Agora, tudo aquilo que está no programa parece mais ideias de curto prazo e de gestão orçamental do que propriamente questões de grandes reformas estruturais. Eu tenho pena por causa disso. Estamos mais uma vez a perder uma oportunidade para de facto, reformar aquilo que é necessário fazer mais tarde ou mais cedo. E quanto às perspectivas económicas, ao cenário macroeconómico traçado para os próximos anos, parece-lhe que é um cenário credível? O Governo, de facto, aí tem feito um bom trabalho e tem apostado e tem acertado, felizmente, nos números. Acontece, quer dizer, só que isto é tudo muito incerto hoje em dia. As previsões em termos económicos, aquilo que era considerado antigamente o longo prazo é cada vez mais curto. Não é? Portanto, não se podem fazer previsões a 3 anos, a 4 anos, porque a maior parte das variáveis com que trabalhamos nem sequer são matematizáveis. A própria inovação tecnológica, a cultura, o gosto das pessoas, há uma série de variáveis que fazem mudar tudo isto num espaço de meses, muitas vezes. Portanto, mas o Governo tem que trabalhar sobre uma base. Sim, tem que trabalhar sobre cenários. O Partido Socialista agora também está a construir o seu próprio cenário. Mas é revisto 3 em 3 meses. Eu acho que o cenário é credível, perfeitamente credível. É evidente que as coisas podem ser revistas. Eu acho que é uma aposta demasiado grande na questão da dinâmica da procura interna. Só há uma procura interna efetiva se de facto houver também rendimento disponível para as pessoas. E eu também não vejo nenhuma palavra na questão da redução da carga fiscal, que é enorme, quer sobre as empresas, quer sobre os particulares. A redução da sobretaxa já a partir do próximo ano terá um efeito limitado no orçamento das famílias? Sim, muitíssimo limitado, muitíssimo limitado. Estamos a falar de pequenos pontos de base que correspondem a essa redução, mas de qualquer maneira continuamos com taxas quer de IRS, quer de IRC muito, muito elevadas. E o que é que acontece? As pessoas com menos rendimento disponível, quer as famílias, quer as empresas, têm menos propensão para investir.
Portanto, maior é o risco. Quanto menos rendimento disponível a pessoa tem, menos tem tendência para investir. Tem mais tendência, eventualmente, para consumir e para poupar. Para a economia portuguesa alterar o modelo que deve estar mais assente nas exportações e não no consumo interno? Eu acho que isso de facto é uma teoria, de facto, mas nós não temos uma estrutura económica, estamos a falar de estrutura, para criar uma estrutura exportadora e para virar a economia portuguesa posterior é uma coisa que não se faz num programa em 4 anos, se calhar leva 40 anos a modernizar toda uma estrutura industrial, uma estrutura de serviços e virá-los para a exportação. E eu penso que a economia portuguesa, nesse aspecto, não pode ter um modelo, não, devia ter esse modelo, mas não pode, não tem estrutura para o fazer, nem tem competitividade suficiente para o fazer. Tem que ter alguma procura interna para crescer a níveis. E quando se fala na própria economia alemã, que é dada como exemplo de um grande dinamismo, tem uma indústria exportadora fortíssima, a base da dinâmica da economia alemã é a procura interna. Não são exportações, é a procura interna. E as pessoas estão enganadas quando dizem realmente que é uma indústria exportadora enorme, e claro que tem, mas além disso tem uma procura interna muito, muito grande, das maiores da Europa também. E sem uma procura interna não há, porque o nosso tecido empresarial, 90% são PMEs, não tem vocação sequer de exportação, nem tem capacidade para produzir em quantidade para exportar. A aposta deve ser paralela entre aquilo que são o apoio às exportações, mas também aquilo que é a dinâmica da procura interna. Portanto, o problema não é o excesso de consumo em Portugal, nem nunca foi. Quer dizer, o problema, aquilo que nós estamos a pagar de endividamento é a questão do excesso de gasto público, não de gasto privado. Claramente, o problema da dívida não está nos particulares, não consomem mais do que a média europeia. Fernando Antas da Cunha, as metas são pouco ambiciosas? Eu penso que as metas são realistas, que é diferente. Eu há bocadinho queria completar só aquilo que a Isabel estava a dizer, com um dado importante relativamente a isto da segurança social que nós estamos a falar. Grosso modo, de acordo com dados oficiais, nas receitas fiscais, por exemplo, nas contribuições sociais, em 2010 nós tínhamos 21.362 mil milhões de euros, em contraste em 2014 com 20.500 mil milhões de euros. Ou seja, se nós vemos aqui, temos aqui uma diferença de 800 milhões de euros. Ao invés, nas prestações sociais, aumentámos de 33 mil milhões para 34.500 milhões. Ora, se nós fizermos o cruzamento destes dois dados, quer dizer o seguinte, que se nós conseguimos criar realmente emprego, ainda que seja aos números que o Governo se propõe neste plano, naturalmente as prestações sociais vão baixar e as contribuições vão aumentar. E logo aqui este buraco realmente vai diminuir. Portanto, esta é a primeira base. Portanto, o Partido Socialista tem uma certa razão quando diz que que não é uma questão de cortar, mas sim de criar emprego. Com certeza, eu acho que estamos todos de acordo. Económico. Estamos todos de acordo que a crise só se vence com o aumento do produto interno bruto e com o aumento do consumo interno. Isso estamos completamente... Porque as exportações já têm estado a fazer o seu sprint, que muito dificilmente vão crescer a mais do que 5% ao ano. Quer dizer, e mesmo assim é muito otimista. Portanto, o problema resolve-se com o crescimento económico. Com o crescimento económico, isso estamos completamente de acordo. Agora, o crescimento económico, na minha opinião, não se faz com subsídios imediatos e com aumentos salariais imediatos também, porque isso vai abrir um buraco do outro lado qualquer, que tem que novamente financiarmos qual é o pagamento que vamos ter que fazer por esse valor que nos estão a emprestar. Agora, parece-me a mim que, relativamente ao plafonamento, o que é que vai acontecer? Antes de colocar esta reforma da segurança social, que é uma coisa que se discute há anos e que nunca tem qualquer tipo de concretização efetiva, a não ser ao aumento das prestações, ao aumento dos impostos para fazer face a estes buracos, realmente o que vai ter que acontecer é que, no momento inicial do plafonamento, as receitas da segurança social vão diminuir substancialmente. E, portanto, temos que estar preparados para, no momento inicial, haver um maior buraco na segurança social que vai ser compensado no longo prazo. Portanto, isto é o primeiro ponto. E parece-me a mim que o Governo deveria ter sido muito mais eficaz nas medidas concretas e deveria ter colocado isso no seu plano, naturalmente, mas eu penso que ele está a fazer aqui um compasso de espera para perceber se consegue ou não criar estes postos de emprego e, de alguma forma, equilibrar este buraco. Depois, também estou completamente de acordo que realmente a reforma do Estado tem que existir. Não basta reduzirmos o que foi reduzido, porque realmente tudo o que tem a ver com a dívida pública tem a ver precisamente com o setor público do Estado e não com o setor privado. E em relação à dívida pública, vamos ter um novo aumento, ou uma redução menos do que aquela que era antecipada este ano. Portanto, o Governo continua a não conseguir atingir os seus objetivos e o próprio Governo de redução da dívida pública. O próprio Governo reconhece neste plano que
a própria reforma do Estado ficou muito aquém daquilo que se esperava, justifica, no entretanto, com uma alteração da conjuntura internacional muito grande. E aquilo que a mim me deixa realmente um pouco apreensivo com estes números é que realmente colocar provisões muito específicas a 4 anos com números desta natureza, para mim, é que é muito, muito perigoso. E, portanto, isso é que pode alterar completamente aqui toda a parte deste cenário macroeconómico. O que me parece a mim, claramente, tem que ser... E só há uma forma de alguma forma, controlar isto, que é o rigor. E este rigor, este documento, ainda assim, coloca algum. E não podemos, seja com este governo, seja com o governo do PS, não podemos ou não devemos deixar-nos cair na tentação de repente, alterar tudo isto com efeitos materiais imediatos que claramente vão nos custar muitos anos outra vez a pagar no futuro. Isso não tem dúvidas nenhumas. Isabel Meireles, o Governo também está a contar com um aumento do investimento, com a melhoria das condições de financiamento da economia e fala concretamente no Plano Juncker, nos fundos comunitários, fala no Banco de Fomento. De facto, há condições para que haja mais investimento em Portugal para que Portugal faça um bom uso desses fundos que já estão disponíveis? Isso é uma questão muito importante, porque a disponibilidade de fundos comunitários, designadamente de fundos estruturais, tem sido até agora, todos estamos de acordo, aliás houve em tempos um relatório da Fundação Manuel dos Santos que apontava o dedo para a má aplicação genericamente destes fundos comunitários. Houve, de facto, muito investimento mal dirigido em autoestradas onde hoje não passa meio carro, onde todos nós temos que pagar através das scuts e das portagens, etc., porque foram através das famosas parcerias público-privadas concessionadas aos particulares e, portanto, é preciso um rigor. E o Banco de Fomento parece-me uma boa ideia, em tese, para, de facto, pôr algum rigor, algumas prioridades, porque não é preciso apenas dar o dinheiro, ter um bom projeto, comparticipar. É preciso também fazer mais 2 coisas que anteriormente não foram feitas, que é o controle, saber se os fundos foram bem aplicados, primeiro, e depois o impacto que eles têm em termos da economia nacional. Isso é muito importante, que eram 2, dava-se os fundos, verificava-se os projetos, controlava-se eventualmente a legalidade da sua aplicação, mas depois não se fazia a posteriori o controle, nem, sobretudo, o impacto que eles tinham na economia nacional. Mas parece que isso vai mudar e que a estrutura, o sistema que está agora montado será muito mais eficaz? Eu espero que seja, porque até agora não foi, como sabe, esse sistema de controle, de monitorização, de atribuição, de seleção de projetos, cabe exclusivamente aos Estados. O que a União Europeia impõe é uma meia dúzia de regras, transfere os fundos, tem um organismo nacional que é o interlocutor nas várias áreas, mas compete aos Estados, de facto, definir as políticas para onde esses fundos devem ser canalizados. E, felizmente, que já se fala bastante em investigação e desenvolvimento, porque é uma área absolutamente crucial e onde o nosso Comissário Europeu, Carlos Moedas, como sabe, tutela essa área e onde há, de facto, muito dinheiro para distribuir e que, a ser bem aplicado, pode, de facto, ser uma driving force, perdoe-se-me a expressão inglesa, uma alavancagem da economia portuguesa. Miguel Varela, o impacto desses fundos na economia pode ser significativo? Pode, como diz muito bem Isabel, pode servir de efeito alavanca para o estímulo ao desenvolvimento e ao crescimento. Mas eu acredito pouco nas economias que dependem também de subsídios e desse tipo de fundos. Acho que Portugal deve ter alguma independência
e ter uma estrutura própria, que é aquilo que falta, e uma dinâmica própria de economia sem ser dependente de subsídios ou de fundos. Pode funcionar no momento zero como alavancagem e a partir daí tornar-se realmente sustentável. Mas nada disto funciona se não houver tal dinâmica de procura interna. Portanto, temos que começar a analisar os mercados pela procura e pelas necessidades efetivas que o mercado tem para se poder realmente selecionar com algum critério de efetividade os projetos que são submetidos. Agora, eu não acredito muito na criação dos bancos de fomento, já houve várias, isto é criar mais um elemento perturbador. Portanto, primeiro era o Programa Operacional da Economia, que Mas são não estruturas... há pequenas e médias empresas que não terão, viáveis, que não terão acesso a financiamento por via do sistema bancário e que poderão ser ajudadas? Eu pergunto, qual é que é o papel, por exemplo, de uma Caixa Geral de Depósitos, que é um banco público, não é? Por isso não seja um banco público, não é? Se faz o mesmo papel que fazem os privados, então privatize também. Porque, realmente, se o Estado tem instrumentos, quer dizer, porque é que não os utiliza? Porque é que cria mais elementos perturbadores que vão aumentar ainda mais a despesa pública. Porque, de facto, uma coisa que o próprio Governo explica muito bem ao nível... é que a despesa pública não inverteu o sentido de crescimento. Isso é que eu acho que é de facto grave. Nós, durante os últimos 20 anos, tivemos um ritmo médio de crescimento, são dados até do próprio Governo, de cerca de 6,5% ao ano da despesa pública, nos últimos 20 anos. Acontece, nos últimos 4, esse ritmo diminuiu para 2,2% ao ano, mas continua a crescer. O problema está aqui, continua a crescer, e isto devia ser invertido, a tendência, devia haver aqui uma inflexão e um decréscimo da despesa pública, que não acontece. Isto tem que ser sustentado, mais uma vez, com uma fiscalidade enorme sobre as empresas e sobre quem gera valor, sobre quem gera lucro, sobre quem trabalha. Quer dizer, isto tem que estar a atrofiar, de facto, a economia. Não são os subsídios que vão resolver isto. À custa do aumento das receitas e claramente, do aumento dos impostos. Só. Quanto a mim, só. Há algumas boas intenções, mas, como eu digo, isto é uma questão de tesouraria e de gestão do orçamento, que é pobrezinha em termos ideológicos e em termos de definição de política económica. Portanto, nesse contexto, esta folga decorrente de uma flexibilidade das regras europeias para os Estados-membros que façam reformas pode ser contraproducente? Ou Portugal deve fazer uso dessa flexibilidade para conseguir fazer as reformas sem eu acho que sim, prejudicar tanto a economia? Eu penso que sim, pode, com certeza. Aliás, há ideias boas também neste documento, mas, como eu digo, são ideias pobres para a dimensão daquilo que é necessário fazer. Por exemplo, centralizar as compras do Estado numa só entidade, por exemplo, fazer fusões por exemplo, entre universidades e institutos superiores politécnicos, porque alguns estão vazios, quando tem taxas de ocupação, por exemplo, de 20% e 30% e são pagos pelo Orçamento de Estado e por nós, todos contribuintes, coisas que são desnecessárias e algumas são verdadeiros luxos que nós, contribuintes, estamos a pagar. E eu penso que é isso que tem que ser pensado e reformado muito rapidamente, e não ao ritmo que o Governo tem feito. De facto, em 4 anos, acho que a reforma do Estado ficou toda por fazer. Ficaram boas intenções, mas na prática, portanto, a questão da segurança social foi uma das bandeiras, até agora em 4 anos não aconteceu nada, realmente fala-se, mas na prática acho que, de facto, é muito pobrezinho, muito pobrezinho. Para terminar, quais são as expectativas relativamente ao cenário macroeconómico e às medidas que serão apresentadas pelo tal grupo de 12 economistas do Partido Socialista, Fernando Antas da Cunha? Não sei, até tenho medo de antever, mas acho que vão ser, hoje não é que vão ser apresentadas. Não, mas penso que não obviamente vai ter que andar, vão ter, para serem minimamente credíveis. Eu ouvi qualquer coisa. Fala-se na criação de um subsídio para trabalhadores que ganhem até a questão dos subsídios, um determinado nível de rendimento. Eu estou totalmente de acordo com o Miguel. Eu acho que os subsídios está provadíssimo que é um péssimo remédio para qualquer doença, porque por isso simplesmente não cria autonomia, não cria independência. Muito pelo contrário, cria uma enorme dependência e as pessoas as empresas acabam por não saber gerir ou não saber viver sem esses subsídios. Eu ouvi uma ou outra qualquer que seria novamente a diminuição da taxa do IVA. Por exemplo, essa medida, parece-me a mim, sem ser economista e sem ser especialista na matéria, que poderá ter um impacto muito positivo aliás, porque cria imediatamente um buraco em termos de receita do Estado, não há dúvida nenhuma.
Mas parece-me a mim que, do ponto de vista de competitividade da economia portuguesa, é claramente uma medida que tem que ser pensada e que deveria ser adotada, quer a nível da restauração, quer a nível do IVA em geral de todos os produtos. Porque nós sabemos que hoje toda a gente viaja em low cost, toda a gente anda neste mundo global de um lado para o outro e que os meios e os produtos estão acessíveis a qualquer pessoa à distância de um clique ou de alguém que vai para fora. E, portanto, nós de facto temos uma fiscalidade totalmente inaceitável e penso que antigamente isto era justificado pela enormíssima evasão fiscal que haveria. A partir do momento em que Portugal atinge um tax gap, em que é o 6º país mais eficaz na cobrança fiscal, tem que se dar os louros ao Governo a dizer que fez um trabalho absolutamente fantástico e neste momento realmente tem uma eficiência na cobrança fiscal fora do normal, mas então agora temos que fazer o inverso, que é começar a reduzir essa carga. A pouco e pouco vão se tornando claras as diferenças de estratégia entre o centro-direita e o centro-esquerda. Eu reservava-me para me conhecer o documento, o tal plano estratégico e plano de reformas do PS para comentar isso. Para já não tenho ainda elementos que me permitam. E temos de terminar esta Comissão Executiva. Agradeço a vossa presença no programa. A Comissão Executiva regressa amanhã. Obrigada pela companhia.